Boa noite, irmãos. Todo mundo bem? Estava olhando aqui para o carpete, aí vi aqui umas manchas de barro, né? Eu lembrei do que Deus falou para Moisés, né? Tira a sandália dos pés. o lugar que tu pisa é santo, né? Tá? Ok, irmãos, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Vamos fazer um exercício assim, bem fácil agora. Qual é a primeira palavra que tem no versículo 14 aí? Qual é? Tu. Então você vai ler assim, o versículo 14 com o dedo apontado para alguém. Tu. Ok? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Essa passagem foi escrita, sabe para quem? Para tu. Para tu. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai querido, mais uma vez nos achegamos a Ti, meu Deus, colocando diante do Senhor este momento, que a Tua palavra possa ser um bálsamo agora sobre nossas vidas, que ela venha trazer, Senhor, cura, libertação, transformação, e que ela venha, meu Deus, nos despertar em nós as riquezas que nela contém, para transformar a nossa vida. Te pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. 1 Timóteo 3, não é 2 Timóteo, 1 Timóteo 3, 14 a 16. Nós temos uma descrição do apóstolo Paulo, também falando para tu, no caso, tu, Timóteo, dando a função da igreja diante da palavra. Dando à igreja, dizendo a ela qual é a sua grande responsabilidade para com a palavra. Paulo diz a Timóteo que a função da igreja para com a palavra, a responsabilidade da igreja para com a palavra, é que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Não tenho tempo de explicar, né, a coluna e baluarte da verdade, mas quando essas duas palavras, coluna e baluarte da verdade, aparece nesse caso aqui, nos dá a ideia de que a igreja é a guardiã da palavra. A grande responsabilidade da igreja é de ser guardiã da palavra de Deus. Acredito que o exemplo mais vivo para todos nós sobre essa questão de ser guardião ou guardiã de alguma coisa, e principalmente da palavra de Deus, eu acredito que quase todo mundo, se não todo mundo aqui já assistiu o livro de Eli. Eli, lá no papel desenvolvido pelo Denzel Washington, ele desempenha um papel de uma pessoa que é guardião da palavra de Deus. Ele tem o papel de proteger a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus. A igreja tem essa missão, essa responsabilidade de ser coluna baluarte da palavra, portanto, de ser guardiã da palavra de Deus. Quando nós nos deparamos, meus irmãos, com uma passagem como essa, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, você para pensar o que nós podemos extrair de uma passagem como essa, não só do versículo 16, mas dos versículos 14 a 17, quais são as reflexões que nós temos que tirar a partir de uma passagem como essa, cujo centro é essa afirmativa do que é a palavra de Deus, do que é a Bíblia, a palavra inspirada de Deus. E o que é especificamente o que cada membro da igreja de Cristo, como a igreja é a guardiã da palavra, o que cada membro da igreja deveria refletir sobre uma passagem como esta. Sabendo que a igreja é guardiã da palavra, e você como membro da igreja, você não é a igreja, vou dizer mais uma vez para você, você não é a igreja, você é um membro da igreja do Senhor Jesus. O que eu
deveríamos refletir a partir de uma passagem como essa, sabendo que nós somos guardiões da palavra do Senhor. A primeira reflexão, meus irmãos, que eu quero fazer se encontra no versículo 14 e 15, aonde nós temos que entender que é responsabilidade da família influenciar seus filhos a conhecerem as Escrituras. É a responsabilidade de cada pai e de cada mãe. O versículo 14, o apóstolo Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras. É bem provável, meus irmãos, que o apóstolo Paulo disse para Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu e de que ele foi inteirado, sabendo de quem o aprendeste. É bem capaz que Paulo esteja se referindo à avó e à mãe de Timóteo, que foram as pessoas que foram responsáveis por ensinar, por instruir Timóteo na palavra de Deus desde quando ele era criança. Uma criança judia, ela começava a ser exposta às Escrituras a partir de 5 anos de idade. Eu não sei se era esse livro que era usado para alfabetizar as crianças judias no período da própria Bíblia, quando a Bíblia estava sendo escrita. Mas já no século XVIII, com os irmãos Wesley, tanto o Carlos como o John Wesley, esses homens foram alfabetizados. E na época deles, na Inglaterra e ali na Europa, as famílias alfabetizavam seus filhos por meio das Escrituras. Quando uma criança fazia 5 anos, a primeira lição que os pais davam para ela era Gênesis capítulo 1. E a partir de Gênesis 1, elas começavam a aprender a ler a Escritura. Não qualquer outro livro, mas aprender a ler a Escritura. Então, aqui Timóteo é, mais uma vez, lembrado que foram os pais dele. No caso, especificamente, a avó dele, a mãe dele, que foram as pessoas que foram responsabilizadas por ensinar a Timóteo as Escrituras. Meus irmãos, quando eu digo que a responsabilidade dos pais, da família, é de influenciar seus filhos a conhecer as Escrituras, isso é uma responsabilidade muito grande. O irmão James pediu oração a respeito de votações que está tendo aqui na Câmara Municipal, já teve, parece que o Executivo barrou a votação que a Câmara tinha feito. Mas se nós nos deparamos, o mundo que nós estamos vivendo, você, pai, você, mãe, você para pensar sobre para que rumo esse mundo está indo. Eu tenho certeza que não, porque se você soubesse, tivesse a noção, a consciência de que para onde esse mundo está indo, você era cada dia mais desafiado a lembrar seus filhos, a ensinar aos seus filhos a ter fome e sede pela palavra de Deus, para que eles tenham firmamento na palavra de Deus, para que eles nunca esqueçam de que você, pai, você, mãe, o influenciou a conhecer e o influenciou a aprender e a permanecer naquilo que ele aprendeu. Eu acredito que, meus irmãos, que a grande maioria de vocês já assistiram Deus Não Está Morto. Ali é uma pequena ilustração para que direção o mundo está indo. É para aquela direção que as universidades, que o mundo está querendo levar o mundo. E esse mundo indica os meus filhos, os seus filhos. E se você e eu não dermos o fundamento que eles precisam, quando na infância, eles estão perdidos. A direção que esse mundo está indo, meu irmão, é uma direção tão maluca, que é um negócio chamado pós-modernismo, que uma das coisas que o pós-modernismo ensina é que você não pode dizer que tem nada, como é que eu diria? Nada é com certeza. Não existe verdade absoluta. Inclusive, cada texto, você pode tirar a interpretação que você quer. É isso que os nossos filhos estão sendo instruídos nas escolas públicas. É isso que eles vão ser massificados na universidade. E nós, pais, estamos de braços cruzados e não estamos nos despertando. Irmãos, isso funciona. Eu venho de um lar católico. Vocês sabem que quase todo católico ele não tem familiaridade com a palavra de Deus, eles não têm hábito de ler a palavra de Deus. Mas o meu pai,
Quando a gente era criança, todo período na Semana Santa, o que os católicos chamam, a semana que eles celebram, ou comemoram, lembram a morte e o sepultamento de Jesus, quinta e sexta-feira, todos os dias, pela manhã e à noitinha, o meu pai pegava a Bíblia e lia trechos dos evangelhos. Isso é muito sério. Ele lia trecho dos evangelhos, que ele chamava a paixão de Cristo. Eu não sabia o que era. Cristo apaixonado? Não sabia o que era isso. E ele lia. E ele lia. Anos após ano. Eu acho que era a única data que ele lia parte das Escrituras para a gente. Irmãos, quando eu fui me tornando, não sei se homem, mas adulto, eu olhava, onde eu chegava, que eu via uma Bíblia, tinha no meu coração aquele desejo, eu preciso conhecer o que tem nesse livro. Eu preciso conhecer o que tem nesse livro. Eu preciso conhecer o que tem nesse livro, porque foi por meio da minha família que colocou essa pitada de sal, que me despertou um dia a abrir. E acredite, eu não queria conhecer um evangelho. Eu queria conhecer a Bíblia. Eu queria ler ela, conhecer ela de Gênesis a Apocalipse. E foi isso que eu fiz quando Deus me deu coragem para pegar uma Bíblia e começar a ler ela. Isso funciona, irmãos. É papel, é responsabilidade da família instruir e principalmente influenciar os seus filhos a aprenderem a palavra de Deus, amarem a palavra de Deus. A segunda reflexão, meus irmãos, é que toda a Escritura tem a ver com Jesus. No versículo 15, a parte B do verso, Paulo diz para Timóteo que essas Escrituras sagradas que ele aprendeu podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando a gente lê essa frase, superficialmente, a gente pode achar que a leitura da Bíblia, ou que o conhecimento da Bíblia, pode nos dar a salvação no sentido como se fosse uma obra. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que toda a Bíblia aponta para Jesus. E que quem conhece as Escrituras vai conhecer Jesus. O que Paulo está dizendo são palavras que Jesus disse em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam sobre mim, no caso, Jesus. Toda a Escritura, meus irmãos, tem a ver com Jesus. Toda a Escritura tem a ver com a vida e a obra de Jesus. Deixa eu te dar aqui alguns exemplos sobre essa questão. Quando nós abrimos a Bíblia, em Gênesis 3, quando Deus está conversando com Adão e Eva, a gente já vê ali Jesus. Quando Deus veste Adão com peles de animais, isso implica que os animais morreram. Aqueles animais apontam para Cristo. Quando nós vemos Abraão levando Isaac para ser sacrificado, ali aponta para Jesus, porque todo o texto diz assim: sacrifica teu filho, o teu único filho. Quando nós chegamos, irmãos, no Êxodo, o tabernáculo aponta para Jesus. A arca da aliança aponta para Jesus. A arca é um negócio tão fantástico. Vocês sabem de que é feita a arca da aliança? Ou de que foi feito? Quantos sabem? Levanta a mão aí. O que foi? Madeira e ouro. Madeira simboliza a humanidade de Jesus. E o ouro, a divindade de Jesus. Tudo aponta para Jesus. O próprio Jesus diz no Evangelho de João que Ele é o maná, que Ele é a rocha, que Ele é a água. Toda a Escritura aponta para Jesus. Quando a gente vê Ana, no início do livro de 1 Samuel,
levando o pequeno Samuel para deixar lá com Eli, para Eli criar ele. Naquela passagem ali aponta para Jesus, porque quando Ana leva Samuel para apresentar ao sacerdote e ficar lá com o sacerdote, Samuel era o mais velho dos filhos de Ana. E havia princípios, e há princípios na palavra de Deus, no caso, para Ana, que o filho mais velho pertence ao Senhor. E para ele não morrer, a família tinha que resgatar o filho mais velho. Como é que ela resgatava? Pegava um animal e matava. Ana, quando levou Samuel para apresentar no templo, Ana levou com ele um novilho de 3 anos. E para Samuel não morrer, o novilho teve que morrer. Ali, possivelmente, Samuel, criança, não sei se tinha a mesma idade do novilho, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aquela criança se deparou a primeira vez que para entrar comunhão com Deus era preciso derramamento de sangue. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Procure, irmãos, quando você estiver lendo a palavra de Deus, toda a passagem. Se você ler um pouquinho mais profundamente, você vai ver que ali vai ter algo a ver com a pessoa e com a obra de Jesus. A terceira reflexão, meus irmãos, que a igreja precisa fazer numa passagem como essa, que é necessário arrependimento por parte da igreja, por crer somente em parte das Escrituras. Deixa eu olhar para você aqui nos seus olhos e dizer aqui, muitos de vocês precisam desse arrependimento, porque muitos de vocês não creem que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Pastor, que ofensa é essa, pastor? Quantos creem que toda a Bíblia é inspirada por Deus? Levanta a mão aí. Quem crê? Agora, quem já leu toda essa Bíblia? Opa, está vendo? Alguns de vocês, o livro inspirado de Deus é o Salmo, talvez o Salmo 91. Porque é o único livro que você consegue ler. Ai, pastor, é tão gostoso ler Salmo. É bom. É bom ler Salmos. Mas você e eu precisamos de arrependimento, de cura, para entender que Levítico também é palavra de Deus. Que 1 Crônicas também é palavra de Deus. Que Isaías, Jeremias, Ezequiel também são palavras de Deus. Apocalipse, toda a Escritura. Qual é a parte da Bíblia, meu irmão, que é sua, que é preferência sua? Qual a parte você negligencia? Porque a palavra que diz que toda a Escritura é palavra de Deus, é inspirada de Deus, e a igreja, infelizmente, usa como se fosse uma ilustração os espíritas. Que eles dizem que parte da Escritura é inspirada por Deus. Não toda. Você não diz isso, mas você pratica isso. Você vive isso no seu dia a dia. Porque você não se empenha em conhecer toda a inspiração que Deus deixou para a sua vida e para a minha vida. A quarta reflexão, meus irmãos, que queremos fazer aqui, é que toda a Escritura é útil para. Versículo 16, Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para um propósito. Toda a Escritura, meu irmão, minha irmã, é palavra de Deus. E sendo como é a palavra de Deus, ela tem utilidade para me ensinar, para me repreender, para me corrigir, para me educar na justiça. O que Paulo está nos dizendo, irmãos, que qualquer porção da palavra de Deus vai haver ensino para a sua vida, vai haver correção para a sua vida, vai haver repreensão para a sua vida, vai haver educação para a sua vida. Se você ler Êxodo, você vai encontrar ensino, repreensão, correção, educação. Se você ler Jó, você vai encontrar educação, repreensão, correção, ensino. Se você ler Salmos, Provérbios, Eclesiastes, qualquer passagem da Escritura, meus irmãos e minhas irmãs, nós iremos encontrar
ensino, repreensão, correção e educação. Todas as passagens. Não é só apenas o livro de 1 Timóteo, porque só tem 6 capítulos. Não é apenas o livro de Tito, porque tem apenas 3 capítulos. Não é Filemão, que tem apenas um capítulo. 2 João, 3 João, que tem apenas um capítulo. Judas, que tem apenas um capítulo. É toda a Escritura. Ela é inspirada por Deus e ela tem utilidade para a sua vida, para a minha vida, para me corrigir, para me ensinar, para me repreender. Toda a Escritura tem esse poder sobre as nossas vidas. E nós precisamos, irmãos, buscar ensino, repreensão, correção e educação em cada passagem da Escritura. E por fim, meus irmãos, você já parou para pensar sobre qual é o propósito de Deus para a sua vida? Essa frase ficou muito banalizada a partir do livro Uma Vida com Propósito. Mas eu não quero que você reflita agora sobre o propósito de Deus para a sua vida. Mas eu quero que você reflita sobre qual é o propósito da palavra de Deus na sua vida. Parece-me, meus irmãos, que há 2 propósitos gerais da Escritura para com a humanidade. Há um que se encontra em Isaías 55:10, que a palavra do Senhor não voltará para ele vazia. Me parece que esse tem a ver com toda a humanidade, no sentido de que uns vão crer, outros não vão crer. Mas nessa passagem também nós temos o segundo propósito da palavra de Deus para a humanidade. Mais especificamente para quem já, por meio da Escritura, já conheceu Jesus, já creu pela fé em Jesus Cristo. Qual é o propósito das Escrituras para a sua vida e para a minha vida? Aqui o apóstolo Paulo diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O propósito da palavra de Deus, irmãos, nas nossas vidas, é exatamente nos tornar, nos fazer um homem ou uma mulher de Deus perfeito e habilitado para toda a boa obra. Quando Jesus Cristo está falando no Sermão da Montanha para os seus discípulos, ele chega a um determinado ponto que ele diz assim para os seus discípulos: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. E eu não sei se você, quando lê aquela passagem, tem pensamentos como eu tenho. Como eu posso me tornar perfeito? Aqui nós temos a resposta, por meio da palavra de Deus. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Como que o homem de Deus e a mulher de Deus vai se tornar perfeito? Porque lembra que por meio das Escrituras, as Escrituras nos ensinam, repreende, corrige e educa. A cada momento ela está nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo e nos educando. E esse processo, agindo nas nossas vidas, vai nos tornar perfeito e habilitado para toda a boa obra. Às vezes eu fico pensando, irmãos, como o propósito da palavra de Deus para as nossas vidas é que cada homem de Deus, que cada mulher de Deus se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Eu fico pensando qual é a verdadeira condição dos filhos de Deus. Qual é a sua verdadeira condição? Qual é a minha verdadeira condição? No sentido de alcançar esse propósito. Pelo fato
das Escrituras não terem esse valor para nós. E eu estou falando para nós no sentido coletivo. Eu não sei, irmão, minha irmã, qual é o valor que você dá às Escrituras. Eu fui, não sei se a palavra seria tentado, mas bastante induzido a trazer hoje uma palavra sobre Mateus 24, 30 e 35. Quando Jesus fala: passará os céus, mas a minha palavra não passará. A perpetuidade, a eternidade da palavra de Deus. Mas por que nós não damos esse valor às Escrituras? E não dando esse valor às Escrituras, de que maneira nós podemos nos tornar perfeito e habilitado para toda boa obra? De que maneira, meus irmãos, a Igreja de Cristo pode se tornar habilitada, capacitada para exercer ministério, para poder fazer essa obra que o próprio Deus nos deu de antemão, desde a criação do mundo, que Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, versículo 10, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E aqui Paulo diz que é por meio das Escrituras que isso vem acontecer na minha vida e na sua vida. O propósito da palavra de Deus, irmãos, para a nossa vida é isso, é que nós nos tornemos perfeitos e habilitados para toda boa obra. Eu espero, irmãos, que a sua vida, a minha vida, cada dia mais seja desafiada, motivada, que cada dia mais a sua alma, a minha alma, tenha sede na palavra de Deus. Sim, se os Salmos é um dos seus livros preferidos, eu espero que você faça a oração do salmista: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Senhor. Você faça a oração do salmista no Salmo 119. Boa parte daqueles 176 versículos são pedidos a Deus, para Deus fazer isso ou aquilo por meio da palavra de Deus na vida da gente. A palavra de Deus, irmãos, é extremamente importante para a igreja. A igreja é a guardiã da palavra. E você, como membro da igreja, deve levar essas reflexões no seu coração, para que você também possa cada dia mais ser aperfeiçoado, abençoado por meio da palavra de Deus. Amém?